A régua para virar médico nos Estados Unidos é muito diferente da nossa. Eles têm dois grandes exames chamados os STEPS, ou USMLE. Na verdade são três, mas dois são obrigatórios para virar médico, que ocorrem durante a faculdade de medicina. E sem passar nesses exames, eles não podem atuar nem entrar na residência médica. O primeiro deles é o Step 1. São 280 questões em um único dia, 8 horas de prova, e se eles não passarem, é uma mancha eterna no currículo, não tem volta. 2 anos depois, o Step 2. Esse é a nota principal para entrar na residência, escolher a especialidade. E são 316 questões, 9 horas de prova. E tendo que passar por isso, algo tenebroso que é obrigatório para todos, diferente do Brasil que você pode não fazer nada, só se formar e não fazer residência, lá é obrigatório para todos. Eles começaram a ficar bons em fazer prova, né? Seleção natural. Foi com eles que eu aprendi a fazer questão, foi com eles que eu aprendi os métodos ativos. E esses caras são viciados em flashcard. Eles masterizaram o uso do Anki. O Anki é muito tradicional lá nos Steps, tem inclusive um monte de deck de graça. E o objetivo desse vídeo é te ensinar, assim como os americanos fazem, a fazer seus próprios flashcards. Qual aplicativo usar, como armazenar esses flashcards, como criar bons cards que funcionam sem perder tempo, sem transformar em resumo, e como revisar esses cards de forma que você decore tudo isso sem nunca mais esquecer. Meu nome é Pedro, eu sou médico, sou cirurgião geral formado pela USP, e aqui no meu canal você vai encontrar conteúdo sobre empreendedorismo, finanças, carreira médica e principalmente sobre estudos e educação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clique em se inscrever, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Bora! Primeira etapa aqui é onde que você vai guardar esses flashcards. Vou falar do jeito tradicional, raiz, depois eu vou trazer a tecnologia. Antigamente, eles surgiram com esse papelzinho aqui. De um lado, pergunta, do outro, resposta. Se você for muito raiz, assim, não consigo usar computador, essa vai ser sua solução. E aí você vai precisar desses cartõezinhos e de pelo menos 2 caixas de sapato. Esse vai ser seu algoritmo de revisão. Uma caixa de sapato vai ser os cards difíceis ou não vistos. Na outra, os cards que você errou. E aí você vai ter que criar um tempo, eu já falo sobre isso depois de revisão, vai revisar mais o que você erra, menos o que você não erra. Cara, isso é bem problemático, porque eu consigo pensar nos meus cards, eu criei mais de 10 mil. Imagina 10 mil papeizinhos desse, que eu vou ter que organizar dos que eu acertei, dos que eu errei, e aí fica uma bagunça que eu, tanto para me organizar para revisar, que às vezes nunca chega no final, eu tenho que criar uma sequência lógica. Eu não sei, só de imaginar isso me deu um nó na cabeça, eu não sei como é que você vai estruturar isso tudo. Graças a Deus, hoje tem uma série de aplicativos, tem pagos, tem gratuitos. O que eu uso habitualmente, que desde o início e até hoje, que ainda não surgiu nada melhor, é o Anki. O Anki, ele é um aplicativo gratuito que tem milhares de decks de graça para você baixar. É o que os americanos costumam usar. Só tem que tomar um pequeno cuidado. Ele, por ser o primeiro, teve muita cópia. Então, hoje em dia, se você digitar Anki no Google, você vai encontrar vários outros aplicativos que não são original. Esses são pagos, têm limitações e não são tão bons. Nesse caso, eu vou deixar o link aqui na descrição só para você saber qual que é o original e não cair em nenhum golpe. E o Anki é muito legal por quê? Porque você consegue organizar bonitinho por assunto, você pode ter o seu deck de inglês, o seu deck de medicina e o deck de história do Brasil, cara. Você consegue segmentar isso bonitinho organizado. O Anki, ele vai te sugerir quando revisar, você vai classificar o card lá como fácil, médio, difícil, moderado, e ele vai ter um algoritmo bem complexo, que a revisão vai variar de 2 minutos até 2 anos. Diferente de fácil e difícil, um dia eu reviso um, outro eu não reviso o outro. Você entende que o negócio se aprofunda mais, com mais organização, menos bagunça. Então eu gosto muito do digital, te recomendo fortemente a usar o digital, que é o supra-sumo aí. Então baixa o Anki, começa a criar seus cards, mas para criar bons cards você precisa saber como fazer isso, né? Então o próximo tópico é justamente esse. Agora não adianta nada você saber que o flashcard funciona, você saber armazenar seus cards no Anki e fazer card tudo uma porcaria. Transformar seus cards em resumo, ser o maluco da Stabilo sem a Stabilo. Você precisa ser objetivo e você precisa focar naquilo que é relevante para você. Flashcard chama flashcard por uma razão. Flash em inglês remete à velocidade. É um negócio objetivo, rápido, curto, focado na sua fragilidade. Você pode pegar um deck de terceiro, isso pode funcionar, só que um deck de terceiro, um negócio pronto que você compra ou baixa na internet, tem uma limitação. Normalmente isso envolve ou todo o conteúdo, e aí quando a gente fala de todo o conteúdo, tem coisa que para você é óbvia, você vai gastar seu tempo vendo coisa óbvia, ou num outro contexto, às vezes você pega o flashcard do seu amigo, de uma pessoa que estava estudando, que focou no que era importante para ela, esse deck pode ter lacunas para você. Às vezes eu estudei para uma residência médica e o meu deck de cirurgia não vai ter quase nada. Por quê? Porque eu sou cirurgião e tudo de cirurgia é óbvio para mim, mas para você não é. E aí se eu usar meu deck não vai funcionar muito bem. Então, se for usar de terceiro, é melhor um pronto, completo, robusto, tem tudo, mas você vai gastar mais tempo na hora de revisar, porque tem coisa óbvia. Agora, montando os seus, você consegue criar um material ultra personalizado. E para se guiar nisso e definir qual card deve ser um card para você,
eu gosto muito de pensar na ideia de fazer cards baseado em erro. O estudo, ele é pautado em questões na maior parte do tempo. E quando você está fazendo um bloco de questões, muita coisa é óbvia e algumas poucas coisas são muito difíceis e não fazem sentido. São justamente esses tópicos, na hora que você faz um bloco de questão, que são muito difíceis e não fazem sentido, que vão virar flashcard. Então, quando você está fazendo um bloco de questões, essas coisas que são realmente muito difíceis, que não fazem sentido, são justamente aquelas coisas que vão virar flashcards. Então, lá num bloco, errei 20 questões, fiz 100, errei 20. Essas 20... a gente tem que olhar para qual conceito que respondia essa questão e eu vou transformar esse conceito lá num flashcard. Então vamos pensar aqui no exemplo, eu vou fugir da apendicite para não ficar um monólogo, para não ficar repetitivo, vou pensar na colecistite. Desculpa, eu sou cirurgião, só consigo pensar em temas cirúrgicos. Vamos supor que você estava lá respondendo questões de colecistite e aí você viu uma questão que pedia para você classificar quanto à gravidade um episódio de colecistite aguda. Pra quem não sabe, colecistite é inflamação na vesícula, tá? E aí você falou, puta, não sei classificar. O paciente está com muita dor, deve ser grave. E aí você chutou, errou e descobriu que existe um negócio chamado critérios de Tóquio. É uma classificação lá que diz se é grave, moderado, leve. Qual que vai ser seu flashcard? Vai ser quais são os critérios de Tóquio para definir se uma colecistite é leve, moderada ou grave. Percebeu que você não vai colocar o caso clínico lá da colecistite? Você não vai citar nada que estava na questão? Você vai pegar a informação, a decoreba que você precisava ter decorado e colocar ali numa forma de pergunta e resposta. Então você vê, quais são os critérios de Tóquio para gravidade? Eu era preguiçoso. Eu pegava, fazia o seguinte, eu escrevia critérios de Tóquio, parênteses, gravidade. No verso, eu tirava um print lá do Google Imagens dos critérios de Tóquio. Eu gastava 1 segundo para fazer esse flashcard. Ele era objetivo e focado no que eu precisava lembrar, porque eu não tinha decorado esses critérios. Agora, se para você isso está fresco na memória, não tem que virar um flashcard. Você tem que focar só naquilo que você errou e errou por não saber. Só vou criar um parênteses aqui para quem está na faculdade. Se você está na faculdade, você não está fazendo milhares de questões, pelo menos não na maioria dos casos, e você está focado em tirar boas notas. O segredo para tirar boa nota é saber do que o professor falou na aula. Geralmente os professores são meio obcecados por alguns assuntos. E se você decorar o que ele falou, você vai bem. E aí minha dica é, pega o seu caderno, joga fora o seu caderno, e leva o seu computador lá na sala de aula e transforma o seu deck do Anki em um caderno. Então você vai, o que seria um título vai ser uma pergunta. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar que lá na definição de colecistite aguda, você colocaria definição, 2 pontos. Cálculo que impacta no infundíbulo gerando inflamação, contração e dor por mais de 6 horas. Ao invés de você fazer isso, você vai transformar o título numa pergunta. Você vai colocar na frente do seu card. Qual é a definição da colecistite aguda? Interrogação. No verso, você escreve lá a definição. Assim, você tem 2 coisas. Primeiro, um copy e cola de tudo que é importante para sua prova. Segundo, um método para revisar de forma efetiva. Quando você revisa por flashcard, você está usando aqueles métodos ativos que eu já trouxe em outro vídeo para você, uma justificativa do porquê que eles funcionam. Vou deixar aqui, inclusive, um card para você voltar lá no vídeo. Mas são os métodos que mais funcionam, corroborados pela ciência, e que vão fazer com que você lembre fazendo menos esforço, se dedicando menos com seus colegas e tendo mais tempo livre para ir para academia, para balada, o que você quiser fazer. Você vai ter mais nota se esforçando menos. Então, pô, tá na residência, tá nos steps, quer estudar para passar na prova, flashcard é muito importante. Mas tá na faculdade, eu acho que é quase obrigatório, porque você se livra daquele negócio de ficar transcrevendo resumo, fazendo resumo, que é uma tortura, funciona, mas demora muito tempo, consolida pouco conteúdo e você deixa de aproveitar o que é importante na faculdade, que é o intermédio. E não adianta nada você montar cards perfeitos, armazenar no melhor aplicativo do mundo, se você não revisa eles do jeito certo. Você guarda ele na gaveta e não aproveita esse conteúdo. Porque fazer o flashcard não é bom, não é legal, não é útil. O legal é ter o flashcard e revisar esse card. E aí, quando eu falo de intervalo, não se preocupa com isso, porque o próprio Anki vai te dar esse intervalo. O negócio é a sua postura ao revisar o flashcard. O normal, o que eu vejo muita gente fazer, é tratar flashcard como resumo. Então o cara lê a pergunta e lê a resposta. Cara, se você está fazendo isso, você só está fazendo um resumo digitado num aplicativo diferente. Não serve para nada. O negócio é você responder a pergunta. E preferencialmente responder falando. Então, vou pensar aqui num exemplo. Qual é a artéria que irriga o apêndice? Você pode simplesmente pular para a resposta e ler, que é artéria apendicular. Pô, fugiu aqui, mas lembrei. Então, você poderia ler ou você poderia verbalizar a resposta. Tentar verbalizar essa resposta. Se você conseguiu verbalizar adequadamente, você vai marcar como fácil. No meu caso aqui, que eu passei vergonha na sua frente, não consegui verbalizar a resposta, porque já me fugiu a anatomia, eu vou marcar o card como difícil, porque eu tenho que ver de novo, não tá claro pra mim. Mesmo que ao ler a resposta eu sinta, era óbvio. Se era óbvio, por que você não falou certo? Então não era óbvio.
Não caia nessa autossabotagem. Verbalize a resposta se possível e seja rigoroso com você. Só marque como acertei se você de fato acertou. Beleza. Só um pequeno parêntese para quem está na faculdade. Para quem está na faculdade, cara, o estudo de véspera ele funciona muito bem. Então, se planeja. Quando que vai ser sua prova? Veja quantos cards mais ou menos você fez e separa uns 5, 6 dias antes da prova para revisar tudo. Revisa esses cards de forma ativa, desse mesmo jeito que eu falei aqui com essa postura, mas veja todos eles, porque a gente sabe que o conteúdo da prova é limitado, veja todos esses cards, chega na prova, gabarita e fica de boa. Porque você vai conseguir com menos energia que seus colegas, menos desespero. E muito bem, você não vai gabaritar, porque o professor vai colocar uma picuinha lá, mas do que ele falou na aula, você vai saber e tira 9 na prova, sossegado, estudando metade do que aquele nerd. Então, cara, muito bom. Eu gostaria muito de ter feito flashcards na minha faculdade para ter estudado ao longo do curso, porque eu sei que eu teria gastado muito menos tempo. Mas, pô, já que eu não tive essa oportunidade, aproveita essa chance. Começa agora, cria o hábito e facilita a sua vida na faculdade para você poder ir mais no intermédio, mais nas festas e se divertir um pouco mais. Se você gostou desse vídeo e decidiu que vai usar o Anki na sua vida, já deixa um joinha aí para me apoiar, fazer novos conteúdos e valeu, bora para a próxima.